Começa, né? Papo Mineiro, numa prosa de patrimônio histórico, com o historiador e arquiteto urbanista João Paulo Martins, especialista em geoprocessamento aplicado pelo IFNMG e mestre em História e Culturas Políticas pela UFMG. Atuou como historiador na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, nas áreas de acervos arquivísticos, patrimônio imaterial e gestão política cultural. Pelo IFAM, foi chefe de escritório técnico de Mariana e coordenador técnico da Superintendência do IFAM em Minas Gerais. Áreas de atuação: patrimônio imaterial, política cultural, pesquisa e gestão de patrimônio cultural, teoria e filosofia da história, política urbana e legislação urbana e regional. Tem vários artigos publicados em periódicos, livros, trabalhos técnicos e palestras. Atual presidente do IEFA Minas Gerais, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado, Hernani. É um prazer participar. E, enfim, estamos aí para contribuir e bater um papo aqui sobre patrimônio, trajetórias e as propostas para o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Que coisa boa, viu, João Paulo? Nós que agradecemos, sabemos que você está atarefado, muitas coisas para fazer, né? Então, vamos lá, contar um pouquinho da sua vida e um pouquinho do seu trabalho e da importância do IEF e do patrimônio histórico e artístico. A palavra é sua. Bom, o IEFA, né, é uma instituição que, nos seus pouco mais de 50 anos, né, ele é um caso de sucesso, na verdade, no contexto nacional, né, dos institutos estaduais de patrimônio. O IEFA, assim como outros institutos, né, ele surgiu nos anos 70 como uma espécie de capilaridade, né, do ISFAM, da época, né, o órgão nacional, que é o IFAM, e que, na verdade, dentro de todos esses órgãos, é aquele que conseguiu, por exemplo, ter um alcance territorial, e considerando que o nosso território mineiro, né, é enorme, com 853 municípios, ele conseguiu promover algumas ações, inclusive de fazer com que as políticas municipais de patrimônio estejam praticamente em todos os municípios, né? Isso é uma obra de política do IEFA que tem já o semestre cultural, né, que já vai fazendo aí 30 anos quase. Então, além de outras ações próprias, né, de ações de promoção, registros e tombamentos, inventários feitos pelo próprio IEFA. E que pensam que essa instituição seja uma referência para todas as ações que as pessoas trabalham com patrimônio no estado de Minas Gerais e também fora do estado. Então é uma honra muito grande, né? Um desafio muito grande nesse momento estar aqui hoje na presidência desse órgão. Muito bem. Parabéns e feliz gestão. Mas vamos um pouquinho de você. Você é de onde? Eu sou nascido em Belo Horizonte, né? Eu estudei aqui, fiz toda a minha formação inicial aqui em Belo Horizonte, fiz escola técnica do Cefet inicialmente, e depois fui fazer história na UFMG. Na época, né, com um objetivo muito claro, eu tinha uma trajetória de quem queria muito ser professor, atuar na área docente, algo que eu consegui fazer em alguns momentos. Eu tenho um espírito de professor muito grande, algo que sempre me inspirei em professores que teve na minha formação desde o ensino fundamental e médio. Mas acabou que, quando eu terminei o curso de História, entrei no mestrado e acabei já na época dava aula, né, na rede estadual aqui de História aqui em Belo Horizonte, mas acabei indo trabalhar em Ouro Preto, num contexto em que abriu, né, um concurso para historiador, e foi ali que eu fui ter meu primeiro contato com o patrimônio. De alguma forma, já eu tenho falado sobre isso, né? Por que uma prefeitura foi abrir uma vaga de historiador, né? Dentre outros motivos, para trabalhar com o semestre cultural. Então, ou seja, até o campo profissional que foi aberto para mim, já estava ligado ao IEFA naquele momento, né? Então, lá em Ouro Preto foi muito importante para mim. Eu fiquei 11 anos trabalhando na prefeitura
como historiador, lá trabalhando com patrimônio imaterial, principalmente, gestão de arquivo, no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto. E lá, no primeiro trabalho que a gente fez, foi o registro, né, do modo de fazer doce artesanal de São Bartolomeu. Lá é muito conhecido pela goiabada, né, mas tem toda uma cultura doceira dos produtores rurais, familiares lá de São Bartolomeu. Foi o primeiro trabalho. E ao longo dos 11 anos que eu passei lá, fui me envolvendo cada vez mais com patrimônio, fizemos outros registros, bordadeiras e rendeiras, cavalhadas de Amarantina, e me envolvi também com política cultural, desenvolvimento de plano municipal de cultura, e esse envolvimento com patrimônio, enquanto trabalhava lá, o campo do patrimônio é aquele negócio, né? Era eu, historiador, às vezes mais um, e um monte de arquiteto. Aí eu pensei, bom, então, eu sou o único, sou um dos poucos aqui não arquitetos, vou fazer arquitetura também. E aí, quando eu fiz arquitetura, já fiz na UFOP, né, enquanto eu estava trabalhando lá em Ouro Preto, conciliando já esse trabalho com patrimônio público, curso de arquitetura. E logo depois que eu formei, abriu um outro concurso para o IFAM. Aí eu vim para cá, aí eu voltei para Belo Horizonte, né, trabalhar na superintendência do IFAM em Minas Gerais. Eu sou servidor efetivo lá ainda, né, estou cedido aqui no IEPA, para exercer o cargo de presidente. E lá, nesse período, como você falou na apresentação, né, eu desenvolvi vários trabalhos aí, lá mais envolvido com patrimônio edificado, questões normativas, associação de patrimônio e planejamento urbano, a gestão de conjuntos tombados, né, pelo IFAM, e assumi durante um tempo a coordenação técnica da superintendência, e acabei, depois de um longo tempo em Ouro Preto, voltando um pouco para lá também, na região, né, dos Inconfidentes, como eles gostam de dizer, assumindo durante um tempo também a chefia do escritório técnico de Mariana. Muito bom. Primeira capital de Minas. A primária de Minas, exatamente. Isso, muito bom. Né? Primeira capital, primeiro bispado, né? Primeira sede do bispado também. Como é que você assim, se vê? Mais historiador ou mais arquiteto? Essa pergunta é engraçada, né? Porque quando eu vim para o IFAM, que aí foi a minha primeira vez que eu trabalhei assim, aí já formado, né, como arquiteto mesmo, assim, às vezes surgia, né? Mas aqui você vai ser historiador, arquiteto. Nesse campo de patrimônio é muito bom, né? Porque tem campo para as duas áreas, né? Então poderia ser uma coisa ou outra. Mas devido à questão de cargos mesmo, necessidade da casa, né? Eu acabei atuando mais como um arquiteto. E aí depois de um tempo, né? A gente vai trabalhando como arquiteto nas ações relacionadas. A gente acaba, às vezes eu lembro, eu sou historiador também. Às vezes você até esquece, né? A gente relembra de alguma coisa, assim, né? Quando reencontra com a pessoa, né? Lembro de você como historiador em tal lugar, aí você acaba se afastando de algumas ações. Mas eu me vejo como os dois, assim. Na verdade, eu hoje me vejo muito como dessa posição, né, de um gestor de patrimônio. Sim. E existe necessariamente uma abordagem multidisciplinar que exige de você, né, ter o conhecimento técnico também das áreas, né, e aí é muito importante esses dois campos, né, da história, da arquitetura, mas também outras abordagens, principalmente nas últimas décadas, né, com o crescimento das políticas e reconhecimento de patrimônio imaterial. Também os conhecimentos do campo da antropologia, da sociologia. Isso a gente acaba que, desses campos todos, quem trabalha com patrimônio, somente nessa posição de gestão, você tem que permear todos eles e também saber identificar, né, as especificidades de cada área, de cada bem que a gente trabalha protegido, seja bens materiais, imateriais, e essa conexão entre o imaterial e seus suportes, o material e os seus símbolos e os seus significados também para a população. Ou seja, no final das contas, os campos acabam sempre entrecruzando, né? Então, eu estou num lugar em que é privilegiado para exercer, na verdade, todas as minhas formações. Não tem dúvida, né? Porque no final também a arquitetura urbana reflete a história daquela cidade, daquela região. Né? Então, é só uma pergunta que, né, eu fiz mais para entender assim também
o volume de coisas que é, né? Porque o patrimônio material tem que ser bem histórico, né? Você tem que pesquisar bastante essa questão, principalmente agora que nós estamos no ano da cozinha mineira, né? Exatamente. A cozinha mineira, né, já registrada, reconhecida como patrimônio imaterial, né, de Minas Gerais, um registro feito pelo IEPA, né, que foi finalizado pouco antes de eu chegar aqui, mas que é muito sintomático, né, que ao longo aquilo que eu estava falando, né, o patrimônio imaterial, para mim é o que foi a minha porta de entrada no patrimônio, né, que, com os doces, inclusive, que tem a ver também com o patrimônio culinário, quando eu trabalhei lá inicialmente no município de Ouro Preto, é algo que, assim, para mim, é uma questão de muito sucesso. Aqui tínhamos também o registro do Bode Fazer Queijo, porque são reconhecimentos que, assim, ajudaram, inclusive, a mudar de uma forma mais ampla a visão que nós temos sobre o patrimônio. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com patrimônio, né, eu tinha uma coisa mais acadêmica e também de licenciatura e tal, eu te confesso que eu não conhecia muito de patrimônio. E aí, eu sempre tinha uma imagem positiva, achava patrimônio uma coisa boa. E aí, quando eu começava a ir para os lugares, São Bartolomeu, ou outros lugares interior, lá dos distritos de Ouro Preto, para trabalhar, eu falava que eu trabalhava no patrimônio, muitas vezes as pessoas ficavam assim, vem um fiscal da prefeitura, né? E a pessoa já tinha uma resistência, e no início eu não entendia muito bem por quê. Eu achava, pô, patrimônio é coisa boa, o patrimônio tem que ser preservado. E aí aos poucos fui entendendo, de fato, sim, tem outras dimensões do patrimônio, que tem a ver com a restrição de direito de propriedade, as ações fiscalizatórias, mas que muitas vezes, ao longo dos anos, né, da atuação dos órgãos de patrimônio, criou em muitas pessoas uma certa resistência, que é algo que, inclusive, eu tenho tratado muito bem dele, toda a minha atuação, que é importante a gente romper isso e quebrar isso. E o patrimônio imaterial, ele, como é o caso da cozinha mineira, ele eu acho que foi além de todas as implicações dessas políticas, ela foi muito importante, inclusive, para juntar, trazer as pessoas, comunidades, grupos, detentores e fazedores dessas estruturas com outro olhar para os órgãos de patrimônio. O patrimônio material, como a cozinha, ela valoriza, ela divulga, ela aumenta a autoestima da pessoa, saber que aquilo que ela está fazendo é também reconhecido, é um patrimônio, as pessoas têm interesse, ela pode agregar valor, desde o valor cultural, mas também valor financeiro mesmo, pode ser a agregação de valor de renda mesmo, aquele trabalho, pode ser um estímulo ao turismo. Então, a cozinha mineira, que é algo, por exemplo, assim, que a gente já... Todo mineiro, né, quando sai de Minas Gerais, né, ele, em algum momento, ou várias vezes, escutou: pô, a comida de Minas é muito boa, adoro comer Minas, já estive lá. Então, assim, isso já é uma marca, já é uma identidade dada. E aí, nada mais justo e legítimo da gente, na verdade, reconhecer, tratar, falar disso e chancelar esse título, né, chancelar esse reconhecimento e transformar isso também num ativo mesmo, né? Um ativo que nós levamos junto conosco para todo lugar que nós falamos, fazemos política de cultura também. Isso, na verdade, inclusive, dá legitimidade para um órgão como o IEPA, por exemplo, e outros órgãos de patrimônio, de cultura. Por exemplo, a forma como a gente fala agora sobre a cozinha mineira, tendo sido patrimonializada, é diferente, né? Uma coisa é você falar de uma forma mais ampla, outra coisa é você poder, inclusive, propor políticas públicas para esse fim, tendo em vista que ela é reconhecida um bem e tem um acautelamento pelo Estado. Isso é muito importante mesmo. E agora, o que está acontecendo hoje, né, dentro do IEF, em questão de patrimônio imaterial? Bom, a gente tem, na verdade, uma grande ação, que é a principal ação que nós estamos trabalhando hoje, que é uma iniciativa que foi feita aqui pelo IEPA, Secretaria de Estado de Cultura, junto ao IFAM, né, que é o trabalho em prol da promoção do queijo Minas artesanal como sua inscrição na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente tem a reunião, né, da Unesco que vai acontecer no final do ano, agora em dezembro, a 19ª reunião, em que a gente tem uma grande expectativa que na avaliação técnica o queijo Minas artesanal venha a ser reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então,
Então, estão sendo propostas e vão começar a ser divulgadas várias ações. Algumas já estão sendo realizadas, né? A gente tem falado muito sobre isso, mas várias ações de promoção para aumentar o engajamento de toda a comunidade, as regiões produtoras de queijo menos artesanal, as redes de turismo também, em prol desse reconhecimento como patrimônio cultural da humanidade. Mas, além disso, né, a gente tem uma grande ação já, com a data marcada para a própria reunião do CONEP, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, no próximo dia 3 de agosto. Vai ter a reunião do CONEP, será avaliado o registro das Congadas de Minas, que é outra manifestação fundamental, que é algo assim, que essas manifestações, por isso que eu acho muito importante o patrimônio imaterial, porque a gente tem trabalhado com manifestações que realmente, assim, elas estão presentes em todo o nosso território, elas são marcas da nossa mineridade, como já foram as folias, o queijo e agora também as congadas, que é algo muito forte da fé, das manifestações culturais, está relacionado à música, às tradições que passam de geração em geração. E, nesse caso especificamente dos congadas, ainda é uma forma como a cultura pode atuar também como um elemento desse reconhecimento cultural, como uma marcação de posição contra o racismo religioso, a intolerância religiosa, que infelizmente também é presente nessas manifestações. Então, eu acho que essa vai ser uma grande ação, uma grande festa, um grande cortejo que vai ter com 38 guardas de Congo aqui em Belo Horizonte, passando pelas ruas de BH e também na Praça da Liberdade. Uma grande celebração dos toques, sons e tradição do congado, dos moçambiques, dos catopês, dos guilhões, das marujadas, todas aquelas manifestações relacionadas às celebrações do Rosário em Minas Gerais vão estar reconhecidas também como patrimônio cultural de Minas Gerais. Isso é também o nosso próximo registro, e a gente tem outras ações sendo desenvolvidas hoje aqui também no IEPA, né? O inventário dos terreiros e territórios da fé de manifestações afro-religiosas, temos um processo aberto de reconhecimento das rotas do café, vai me faltar algum agora de material aqui, mas eu acho que esses são os principais. Não tem dúvida, né? E agora, e o material? É mais as igrejas do Rosário? Porque são muitas, né? São muitas, né, João Paulo? São muitas. São muitas a gente tem alguns. Tem muitas. A gente tem algumas que já são tombadas, né? A gente hoje tem alguns processos de tombamento aberto também, por essa instrução aqui no IEPA. E principalmente, o IEPA atua, eu acho que uma coisa importante também ressaltar, além do reconhecimento, né, de novos bens culturais, né, a gente também tem esse papel importantíssimo na gestão, na orientação dos municípios, dos proprietários, dos moradores, sobre como gerir e cuidar bem desse patrimônio. Porque um órgão como o IEPA, ele tem esse papel muito de gestão e orientação, né? Mas a gente, pela dimensão do Estado, pela quantidade enorme de bens acautelados, a gente não consegue estar o tempo todo presente nas ações de monitoramento e tal, mas a gente consegue estar sempre orientando as ações presencialmente ou remotamente, porque o patrimônio tem que ser principalmente gerido e preservado e cuidado por quem está vivendo dele, né? Por quem está presenciando, por quem está morando lá, cuidando de suas próprias cidades, suas próprias casas. Eu falei um dia aqui uma frase que depois o pessoal achou interessante, assim, que eu acho que o patrimônio tem que ser vivido, fruído e usufruído, né? Então, se você, como órgão de patrimônio, aquilo que eu falei no início da fala, né? Se você é visto como a política de patrimônio como algo que só restringe, e que não é algo para valorizar aquele morador, as pessoas têm que ter orgulho e têm que ter felicidade. Estou morando em um lugar que é patrimônio. Estou vivendo em algo que é tombado, né? Isso valoriza o seu lugar. Isso não tem que ser visto como um problema. E é isso que a gente tem, que é uma das questões que eu considero que é muito importante os órgãos de patrimônio trabalhar, que é algo que eu quero que, durante a minha gestão aqui no IEPA, a gente consiga valorizar. Eu toquei na questão de igreja do Nossa Senhora do Rosário. Eu estou fazendo alguns conteúdos no interior do estado, alguns no Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, e também mais para o sul também.
A gente vê muito manifestações de congado, folias dos reis, igreja de Nossa Senhora do Rosário, claro que também tem a festa do Santo Padroeiro, que às vezes não é Nossa Senhora do Rosário, é outra santa ou santo, né? E também essa questão dos imóveis também, né? O casario e tudo. Nós que somos um estado que tem a maioria do patrimônio histórico nacional, e também nesse tanto de cidade que me inventaram, né? É muito grande isso, é muito trabalho essa questão. A gente percebe assim, mole, nós temos aí uns 50 mil eventos a ano, né? Mole, né? É muito gigantesca essa questão, né? De diversos tamanhos, claro, porque além dessas férias religiosas, essas festas também de patrimônio, nós também temos as festas agropecuárias, né? Então, isso movimenta muito o interior, né? Por isso que eu mencionei essa questão das igrejas de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque ela representa uma diversidade também, né? Então, o que mais agora? Que você está chegando, eu sei que você está chegando ao IEFA, muito bem recomendado, tem competência para estar aí. O que mais você pensa para frente que o IEFA pode fazer que não está fazendo? Eu acho que a gente tem hoje um grande desafio no órgão como o IEFA hoje, eu venho do IFAM também, que é ter esse papel de gestão, né? Eu acho que a gente está no momento em que os órgãos de patrimônio, né, ao longo dos anos, suas primeiras décadas, né, eles eram e ainda são, né, mas foram muito vistos durante muito tempo como órgão executor, de fazer obras, fazer as obras de restauro, executar a política pública, e também isso é também uma das competências, né, mas a gente hoje tem também um papel importante, né, na sociedade, como essa gestão de patrimônio, contribuir para que outros entes, principalmente os municípios, né, intensifiquem mais essas políticas de patrimônio, que a gente consiga coordenar essas políticas para dar maior capilaridade a essas ações, não fiquem tão concentradas, né, elas fiquem mais descentralizadas, que é um dos modos também, inclusive, do atual governo, essa descentralização de políticas culturais, das políticas em geral, mas especificamente cultural. Eu acho que, por exemplo, as questões de avaliações de impacto, né, ao patrimônio cultural, o olhar que a gente tem sobre um órgão como o IEPA, os órgãos de patrimônio, durante muito tempo, como eu disse, né, era muito voltado para a execução de ações de restauração, principalmente. Hoje, uma demanda da sociedade muito grande é que a gente responda a essas análises de impacto de empreendimento, e a gente tem que se capacitar melhor a esse respeito, a gente tem que otimizar, criar melhor procedimentos para a gente garantir tanto a preservação do patrimônio, como a necessidade e a expectativa que a sociedade tem em relação a essa conciliação entre desenvolvimento, a realização de atividades econômicas e a preservação do patrimônio, dentro de uma perspectiva de que você harmonizar o desenvolvimento de atividades com o patrimônio, você, na verdade, está valorizando a sua atividade, você está agregando valor, você está criando, inclusive, uma boa relação com os detentores, com o público do patrimônio. Eu acho que essa é um desafio que nós temos e que a gente precisa de tentar. As relações, como eu falei antes, né, com o patrimônio material e a sua associação com as cadeias produtivas, com relação à economia da cultura e as redes de turismo, é algo também que a gente precisa de otimizar e trazer cada vez mais clara essa relação. Você falou aí sobre os grandes números de eventos, né, atividades que acontecem em nossas cidades o tempo todo. Boa parte delas, ou a maioria delas, está relacionada à cultura e ao patrimônio cultural, seja diretamente, seja indiretamente, porque muitas dessas cidades elas são privilegiadas como palcos para a realização de eventos por causa do seu patrimônio cultural. Então, a gente viabilizar e otimizar e fomentar esse tipo de relação também é uma coisa muito importante que a gente tem como um dos grandes objetivos, aquilo que eu falei de ter um órgão de gestão atualmente dos órgãos de patrimônio. Isso mesmo. Nessa questão, eu acabei de lembrar aqui que eu tive a oportunidade de ir em Congonhas assistir a ópera Devoção. Sim. Foi inesquecível, viu, João Paulo?
um show, né? Um show internacional. Né? Eu também uma tive coisa de nível oportunidade de estar internacional. lá. É Foi uma maravilhoso, né? maravilha. Aí depois, na hora que eu voltei, eu falei assim, agora eu vou assistir também no Palácio das Artes para me ver quais as diferenças que eu senti lá. É claro que também no palco é muito bom, etc. Né? Mas a cena de Congonhas foi fantástica. Né? Então é isso que eu comecei a pensar assim, gente, muitas igrejas podem fazer isso no interior de Minas Gerais, em muitos lugares, pode fazer uma série de coisas. Não vou falar que vai fazer uma ópera, mas pode fazer um show qualquer, né? De música lírica, alguma coisa nesse sentido, que vai ficar sensacional. É mais um ponto que pode se ter em Minas Gerais para atração turística. Né? E recordo Aquele foi também que um é aquela questão caso. de Diamantina, né? A área de Diamantina que tem lá também aquele movimento que ele tem, as músicas, esqueci, é um largo lá, eu esqueci como é que ele chama o evento. Né? Então, essas são possibilidades, né? Que outras possibilidades você percebe? Eu acho que essas possibilidades são muito boas. Aquele caso de Congonhas, eu acho que para mim, você falou muito bem, porque ali a gente pode ver como é que a intervenção, né? Você pode ter ali intervenção artística, teve processo de iluminação que valorizou o patrimônio, teve chamar de pessoas, ocupação de espaços, enfim, atrair gente para a cidade, teve relação de movimentação econômica, teve uma outra forma de se olhar para aquele bem, e tem isso também, né? Você às vezes está acostumado a ver um determinado bem, um determinado patrimônio apenas com uma determinada cara só, né? Você só olha para aquela igreja de dia, com uma certa imagem, aí você tem outro tipo de ocupação, outra forma de luz, a imagem dela muda, aquilo cria um outro tipo de atração e o olhar que você tem, a relação que você tem com aquele bem muda. Eu acho isso muito, muito legal. Eu acho que isso é algo que pode ser potencializado. A gente, inclusive, tem recebido aqui no IEPA propostas dos lugares que consideram essas intervenções contemporâneas, mesmo que temporárias, mesmo que enfim, eventuais, como alguma forma de, sei lá, pega um período, né, Natal ou outras festas, por exemplo, você criar um grande afluxo, né, uma outra forma de colocar, de valorizar e de colocar, de atrair pessoas e de conhecer esse patrimônio, né, que tem isso também, né, a gente às vezes está aqui e não sabe nem o que conhecer, né, e quando você tem um evento como esse, você atrai pessoas para conhecer melhor o nosso próprio patrimônio, cada vez mais, inclusive, os roteiros, né, de circulação de conhecimento dentro do próprio Estado, por nós mesmos, né, mineiros, tem crescido, né? Então, eu acho que ações como essa e outros eventos do tipo, inclusive, que relacionam com juntar, né? Às vezes você tem um patrimônio, uma manifestação cultural, como você leva para poder criar uma feira, uma atividade junto com uma praça, com outro bem tombado. Eu acho que essas ações só agregam valor e fazem com que as pessoas se envolvam, né? Aquela coisa do vivido e fluido, né? Que eu tenho falado, né? Porque é isso que garante essa preservação e o cuidado com o patrimônio. Não tem dúvida nenhuma, né? A gente percebe nessa gestão do secretário Leônidas, né, a importância de se abrir o Palácio da Liberdade para o povo, com várias atividades, e ao lado do Palácio das Artes também tem acontecido com muitas atividades, né? Mas o Palácio da Liberdade é assim, emblemático, né? A casa do povo. Né? Então isso para mim foi a abertura já foi um grande ponto. E agora a reforma já passou da metade, melhormente, né? Retratando ele como aconteceu lá nos princípios do século XX, né? Então, são coisas que são muito importantes, né, João Paulo? Mas, sem dúvida, esse caso do Palácio é algo assim, a gente procurar nós replicar, né? Porque é um bem que hoje é mais visitado aqui do circuito, né, da Liberdade. Ano passado teve, se não me engano, 230 mil visitantes. Num contexto de obra, outra coisa muito importante, né, que além de você conhecer o Palácio, visitar esse símbolo maior, um dos símbolos maiores de Minas Gerais, você tem a oportunidade de ver, né, o processo de restauração, que é algo também que é muito interessante, que chama a atenção das pessoas,
que é algo que muita gente tem curiosidade de saber como é feito, né? E é um trabalho lindo, né? De todo mundo, eu já acompanhei algumas obras, é algo que você para numa obra e fica vendo as pessoas fazendo, a riqueza daqueles elementos artísticos. Então, essa abertura, né, desses espaços cada vez mais para a população, poder viver e transformar também no equipamento de visitação e de fruição, né, eu acho que é algo também uma tendência nossa que a gente tem colocado também nas ações cada vez mais, também valorizando os espaços de visitação pública dos bens protegidos. Muito bom. Nós estamos passando do tempo já. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que vão nos assistir. Bom, grande abraço. Eu quero dizer que espero estar à altura, né, desse desafio como presidente do IEFA e que ter essa gestão, como eu disse, né, cada vez mais aberto, que os órgãos de patrimônio sejam cada vez mais vistos como algo positivo e que valorizem os seus bens e, na verdade, entendendo que as políticas de patrimônio elas agregam valores, elas melhoram projetos, elas criam bem-estar, boa harmonia em relação com a população. Eu acho que é isso que a gente tem que tratar como órgão gestor de patrimônio, né? Não ser aquela imagem policialesca, né? Que muitas vezes, infelizmente, alguns órgãos ainda têm, né? Eu acho que é esse tipo de relação de fomento, né? E de reconhecimento de cada vez maior da nossa diversidade cultural. Eu acho que isso é muito importante também. Nosso território é muito grande, o IEPA já tem uma capitalidade grande, mas a gente ainda tem que expandi-la ainda mais, principalmente agora, se não tanto territorialmente, que também tem que ser feito, mas em termos de toda a nossa diversidade, né? As diferentes manifestações culturais, as diferentes formas de expressão da nossa sociedade, sejam elas materiais ou imateriais, elas estejam também reconhecidas e representadas no patrimônio mineiro. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço bastante a sua presença. Foi muito bom saber um pouco mais do IEFA sobre a sua gestão. Um grande abraço, Fernando. A oportunidade foi muito boa. Um abraço para você, bom trabalho e bons papos mineiros daí para frente. Obrigado. Tivemos, então, aí, conhecendo o novo presidente do IEFA, João Paulo, e também o seu trabalho, a sua visão, a sua competência de anos aí trabalhando com patrimônio. É muito interessante e muito importante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.